Muito bem, nós estamos recebendo hoje o professor e também repórter Márcio Pereira. Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia, Sérgio. É um prazer muito grande estar com você aqui nessa mesa redonda, o convite que eu aceitei com muita alegria para discutir e conversar com você assuntos atinentes à nossa cidade. Sim, e o assunto que nós vamos debater hoje é a respeito do governo de Orlândia, né? Você, como repórter, já atuou em 2 emissoras aqui da cidade, também professor da rede municipal e também estadual. Então, dentro do seu convívio, né, das suas relações no comércio, com a população, com certeza você já tem pelo menos uma ideia da crítica da população em relação ao governo. Nós sabemos que há pouco tempo que a prefeita está atuando, né? Menos de 2 meses, então ainda não se dá para ter uma ideia de resultados, mas nós sabemos que ela já tomou decisões. Então, em relação às decisões que a prefeita tomou, me refiro a cortes de despesas, né? As pastas que estão montadas, enfim. Como que você avalia esse trabalho da prefeita nesse primeiro período? O que você tem escutado da população, no comércio, enfim, no seu meio de trabalho? Ou seja, a primeira coisa que eu preciso colocar aqui é a respeito da minha opinião subjetiva e do que eu ouço a população falar. Em primeiro momento aqui a gente não pode descartar e deixar de falar de que forma a prefeita Flávia recebeu a administração, a Prefeitura Municipal de Orlândia. Tanto na minha opinião como de grande parte da opinião orlandina, ela pegou a cidade totalmente sucateada, totalmente deixada às traças. É isso que boa parte da população pensa e é isso que eu também penso. Então, eu acho que a prefeita pegou, mas sabendo, todos os candidatos que disputaram as últimas eleições sabiam, inclusive o próprio ex-prefeito Rodolfo, sabia as condições que encontraria Orlândia nesse novo mandato. Então, Orlândia, a prefeita pegou Orlândia realmente numa situação bem ruim mesmo. Em relação, por exemplo, aos cortes que ela já fez até agora, nós sabemos que ela deixou de investir no carnaval, nós temos informações que não haverá o rodeio, em outros setores também da educação, então, da alimentação, das escolas. Já aconteceram alguns cortes de despesa. Como é que você está vendo isso, Márcio? O corte de despesa no carnaval eu vi como uma coisa que realmente precisava ser feito. E quando ela fez esse corte de despesa no carnaval, ela sofreu críticas. Críticas de pessoas que já pediam cortes. E no momento que ela fez o corte, ela recebeu crítica. E ela ia receber crítica, fazendo ou não fazendo o carnaval, ela iria receber essas críticas. Então, esse corte do carnaval eu achei necessário, embora ninguém gostou, corta na própria carne, né? Então, ninguém gostou, todo mundo gostava do carnaval. O aniversário da cidade, um rodeio, por exemplo, você acha que é diferente do carnaval? Ou é necessário que se faça uma festa? Como é que você entende? Se ela não fez o carnaval, ela não deve fazer o rodeio. Eu acho que é a mesma coisa, principalmente o rodeio. Eu acho que, se tivesse que escolher entre uma coisa ou outra, ela deveria ter escolhido o carnaval. Nós fizemos aqui há pouco tempo um debate com o Humberto Martinelli e eu até coloquei essa situação do carnaval e também do aniversário da cidade, onde nós temos a festa do rodeio. De fato, particularmente, eu acho que é uma despesa, é supérfluo. Sabe? Não afeta a saúde de ninguém, não melhora, não piora, né? Então, de fato, eu acho que é um gasto, é uma despesa desnecessária. Agora, além desses cortes de festas, nós temos conhecimento aqui, por exemplo, que houve cortes na alimentação nas escolas, né? A merenda escolar foi diminuído, alguns itens, nós temos a informação através do jornal impresso, né? E como é que você vê essa situação? Partindo agora para um outro setor, onde eu entendo que afeta, né? Por exemplo, você pega uma criança que nós sabemos que em muitos casos de famílias, de crianças, de estudantes, carentes, que a única refeição praticamente é ali na escola, sabe? E nós sabemos que nesse caso, a criança,
ela às vezes ela tem a sua refeição na escola por 2 vezes, né? Ela vai ali e se alimenta por 2 vezes, porque realmente é uma situação carente. Eu não tenho conhecimento, por exemplo, que havia desperdício na alimentação, né? Eu não tenho conhecimento que se jogava comida fora. Então, diante dessa informação que nos chega, eu imagino que essa criança que antes fazia 2 refeições, ela vai poder fazer só uma, porque a alimentação foi diminuída, né? Então, aí está partindo para um setor onde ele será afetado de forma negativa. Você vê dessa forma? Não deu para sentir, eu sou professor, como você anunciou no início, tanto da rede estadual quanto municipal, e as aulas praticamente, efetivamente, começaram após o Carnaval. Nas primeiras semanas aí, ou na semana que antecedeu o Carnaval, praticamente não houve aula. Nós, professores, me desculpe até a ignorância, eu não estava sabendo dessa informação, mas alguma coisa que não pode acontecer. É diminuir o investimento na alimentação dos estudantes, principalmente da rede municipal, principalmente das crianças do ensino fundamental 1 e 2. Isso não pode acontecer. Se aconteceu, está errado. Kit escolar, você teve informação? Eu tive a informação de que o kit escolar que os alunos recebem, muitos itens também foram subtraídos, né? Então, assim, são setores, saúde, educação, são setores, são pastas de uma atenção especial, sabe? Nós não podemos diminuir a qualidade, assim penso eu, né? Nós não devemos apoiar qualquer ideia no sentido de diminuir a qualidade da saúde, da educação. Então, assim, eu citei 2 setores onde eu tive a notícia de que foram afetados, né? Começou a partir, por um lado, que começa-se a ter uma preocupação, né? Começa a aparecer uma preocupação. Nós sabemos que existe uma dívida do município, mas as crianças não são responsáveis por essa dívida. Então, eu acho que nós não podemos colocar a responsabilidade ou tomar qualquer decisão que vá afetar a vida de pessoas que não têm nada a ver com a dívida. São 2 kits escolares, o municipal e o estadual. O estadual, eu tenho minhas restrições, em data oportuna eu posso comentar sobre a barbaridade que acontece com quem recebe, com a maioria das pessoas que recebem o kit escolar na rede estadual, entre botar fogo, jogar fora, jogar na chuva, entre outras coisas. Na rede municipal, eu acho que deve haver a entrega do kit escolar. Não esse kit escolar político, como foi entregado na outra administração, me desculpe a sinceridade, eu preciso falar, foi um kit escolar, eu acho que nem o primeiro mundo tem um kit escolar que foi dado nesse último ano, entre lapiseira de primeira qualidade, não que os alunos não mereçam receber, é claro que mereça, mas não tem jeito de uma administração bancar eternamente, ou até todo o processo escolar, um kit que foi dado em 2012. Um kit maravilhoso, mas aquilo lá, me desculpe a sinceridade, aquilo lá foi dado porque nós tínhamos eleições. Caderno de capa dura, reciclado, coisa tudo cara. Esse tipo de kit, eu acho que nem na Suécia os alunos recebem. Agora, o kit básico tem que ser dado, principalmente feito, Serginho, uma triagem para as famílias, para as crianças mais carentes. E cobrar no final de cada semestre onde está a sua apostila. Onde está o seu caderno? Porque tem muitas crianças que, com aquelas apostilas caro, isso aí já vem de várias administrações, as apostilas sempre foram boas, que pega a apostila e começa a rodar naquele espiral e joga fora e não há cobrança nenhuma. E é tudo caro. O caderno de capa dura, reciclado, pega e vamos fazer aviãozinho. Então, tem que ser dado o material escolar, sim, mas tem que ser cobrado do pai, principalmente do aluno, o que você fez com esse material, que é dinheiro meu, seu e dessas pessoas que estão nos assistindo agora. Nós concordamos que deve, sim, haver um planejamento, né? Até por causa da situação financeira do município, né? Dentro desse planejamento, a coisa principal seria, sim, o corte de despesas, né? As despesas desnecessárias, né?
Na educação, o mínimo possível. Sim. No mínimo possível. Na educação, na saúde, por Também. exemplo, né? Então, são setores que não dá para se pensar em fazer cortes, porque você afeta, você vai comprometer, né, a qualidade de vida, a qualidade da educação, enfim. E comprometendo, me perdoe, comprometendo a qualidade da educação, você está comprometendo o nosso próprio futuro. Sim. Porque é daqui, dessa escola municipal, que vai sair os vereadores, os prefeitos, os médicos, os políticos, que todos somos, principalmente. É por isso que na educação o corte tem que ser feito o mínimo possível naquilo que deve ser feito, não no essencial. Então, assim, nós sabemos que a lei existe, deve ser aplicada. O planejamento que foi feito deve ter continuidade, com certeza, mas eu acho que deve haver um equilíbrio, né? Nós temos, por exemplo, o senhor Sebastião Ananias, né, que ele trabalha no setor de finanças, e ele é o responsável maior por esse planejamento. Eu entendo que deve haver um equilíbrio, né? De um lado da balança, o senhor Ananias, que aliás ele faz muito bem o que ele se propôs a fazer, que é cortar despesas, economizar, né? Administrar de forma que a prefeitura use bem o dinheiro que ela tem. De um lado, o senhor Ananias. De outro lado, eu acho que a doutora Flávia, ela tinha que entrar para dar um equilíbrio, né? Entrar com a humanidade, né? Porque ninguém melhor do que uma pessoa que mora em Orlândia, que sempre morou em Orlândia, que conhece a realidade de Orlândia. Porque a lei, ela é bastante fria. Volto a dizer, o trabalho do senhor Ananias está sendo feito conforme a lei. Mas a lei, muitas vezes, ela é fria, ela não é humana. Então, para haver um equilíbrio, eu digo que falta, sim, do outro lado da balança, a humanidade. E entre a razão e a emoção na balança, né? Sim, com certeza. Você pega, por exemplo, os cortes, o formato de administração que está sendo feito em relação aos fornecedores do município, né? Aqueles que venderam produtos no ano passado, aqueles que prestaram serviços o ano passado, né? Empresas de Orlândia que trabalharam para a prefeitura e que venderam materiais e que não receberam ainda. Então, de certa forma, está havendo assim uma espécie de humilhação para com este, sabe? Quando eles vão ali tentar receber aquilo que lhes é devido, pede-se descontos de materiais ou de trabalhos que foram fornecidos o ano passado. Materiais, por exemplo, que esses fornecedores com certeza já pagaram. Eles compraram, venderam para a prefeitura e agora tem que se dar desconto, né? Então, a doutora Flávia, ela conhece cada empresa que são idôneas, né? Então, ela tinha que entrar em ação nesse momento e fazer uma ponte e apresentar as empresas. Falar, olha, doutor Ananias, essa empresa é idônea, ela prestou serviço, vamos dar atenção, vamos ver o que é possível fazer para ela, porque, afinal de contas, a doutora Flávia, ela é política. Imagino que ela pretende continuar na política, né? Então, existe uma relação dela para com a população. Eu penso que essa relação tem que ser boa. A lei tem que ser aplicada, sim. O planejamento deve ser cumprido, sim, mas a humanidade, a relação que a doutora Flávia tem, e ela conhece melhor que o Ananias, as empresas de Orlândia, está faltando esse equilíbrio, está faltando uma ação maior da doutora Flávia como prefeita, sabe? Essa relação que ela deve conservar com as empresas, com os eleitores, com a população de Orlândia, deve continuar como foi até o ano passado, uma boa relação, sabe? Uma relação onde existe humanidade, onde existe considerações, né? Então, eu não acho correto, por exemplo, várias empresas
tentar receber o que vendeu, o serviço que prestou, e serem tratadas como estão sendo. Ô Sérgio, por coincidência, recentemente eu tive uma confraternização com alguns amigos e, por coincidência, o assunto tratado foi esse que você está abordando. Eu tenho um amigo que fez a prestação vendeu um produto, não vou citar aqui, ou vou melhor dizendo, ele vendeu o gás para a prefeitura. E na hora da negociação foi o que você disse aí. Houve uma pressão muito grande. Falou, olha, no mínimo aqui você... Porque quando me disseram, e eu já não estou mais na rádio, então, infelizmente, eu fico um pouco fora desses assuntos. Mas o que me disseram, não conheço o senhor Ananias, pessoalmente, mas nessa reunião entre os credores, ele disse o seguinte, ó, gente, pelo menos 20% no mínimo. E quem dá mais porcentagem de desconto, recebe primeiro. Quanto Exato. mais porcentagem de desconto eu tiver de você, recebe primeiro, no mínimo 20. Aí o rapaz aí, o fornecedor, falou, gente, eu vendi o ano passado. O meu lucro no gás é 15%. Se eu tenho um lucro de 15% do gás, como é que eu dou 20% para receber depois de... Quer dizer, eu tô pagando o gás para a prefeitura. Então, se isso, eu volto a dizer, se isso realmente está acontecendo, eu acho que tem que acontecer o que você disse, uma intervenção da doutora Flávia, porque, segundo me chega ao conhecimento, a doutora Ananias é uma pessoa muito competente, sim, lógica e fria. Exato. Lógica, fria e competente. Ele é matemático, no sentido, ele é exato. 2 mais 2, 4 e ponto. Então, ele faz uma administração das finanças como deve ser feita para que seja equilibrado. E quando você, se tratando de uma pessoa profissional que mora em outra cidade e vem atuar aqui em Orlândia, se torna pior. Pior, porque ele não tem relação de amizade, ele não tem uma relação humana, ele não sabe se aquela empresa que ele está tratando ali, naquele momento, se ela é idônea. Ele não tem essa noção. Se ela é carente, se ela abriu recentemente e tem as suas carências. Então, tem toda uma situação que ninguém melhor que a doutora Flávia para interferir, né, e fazer uma ponte aí e tentar resolver de uma forma mais humana, eu diria, sabe? A relação entre os seres humanos é muito importante. Até porque a doutora Flávia, conforme eu já falei, ela é uma pessoa política, né? E eu imagino que ela quer continuar na política. Então, na questão de relação humana, é o momento dela começar a atuar. Ela conhece a realidade de Orlândia, ela conhece todas as empresas que prestaram serviço, sabe? Faltou um pouquinho de ação nesse sentido.